Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versículo 30. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Será que a gente pode dizer isso todos juntos, mas bem forte, bem bonito? No 3, 1, 2, 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém. Pode sentar. Antes de entrarmos no elo de hoje, eu quero primeiro que você entenda o significado desse tema, que ele cresça. Por que esse tema? Onde está a significância desse tema para a nossa vida? Isso foi dito por um homem chamado João Batista. Um homem que muito cedo conseguiu compreender quem ele era e quem era Jesus. Quando Jesus se aproxima dele, ele chega a dizer: eu não sou digno nem de amarrar o cadarço da sandália deste homem. Portanto, era um homem que tinha clareza do seu lugar e do lugar de Jesus. Por isso que num determinado momento, quando tentaram incitá-lo a ficar com ciúmes, com inveja de Jesus, ele disse: eu estou feliz que ele está aparecendo, que ele está crescendo. Vocês estão me procurando para dizer que esse Jesus está sendo procurado pelas pessoas e que ele está batizando, achando que eu vou ficar bravo? É o contrário. Convém que ele cresça e que eu diminua. Portanto, esse homem, ele tinha o entendimento, a clareza da necessidade de Jesus crescer, de Jesus aparecer. Ele entendia que era o momento dele começar a sair de cena e deixar agora Jesus aparecer para todos, porque esta é a luz do mundo, sob a qual aquele que andar jamais estará em trevas. Ele sabia que aquele era o pão vivo que desceu dos céus, e quem dele comesse jamais teria fome. Ele sabia que aquele era o que tinha a fonte de água viva jorrando dentro de si, e quem bebesse dessa água nunca mais teria sede. Por isso ele começa a sair de cena e revela esse seu propósito, esse seu desejo, que ele cresça e que eu diminua. Nós não podemos pensar em qualquer sucesso para a nossa vida, nós não podemos pensar em um projeto de vida, se primeiro não entendermos o lugar de Deus na nossa vida, o lugar de Jesus na nossa vida. Precisamos ter clareza disso. Por isso que ele cresça. Sabe, quando Deus começa a se apresentar ao homem através de algumas pessoas específicas no Velho Testamento, quando através de Moisés ele passa os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é de que nós não poderíamos ter qualquer outro Deus sobre a nossa vida, mas deveríamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deus não aceita estar aqui, no segundo lugar. Ele não aceita estar no terceiro lugar. Este lugar é o lugar do Senhor na nossa vida. O lugar dele é o primeiro.
E uma coisa que geralmente as pessoas têm dificuldade para compreender é que Deus, Ele não quer estar em primeiro lugar na nossa vida porque Ele simplesmente tem mania de grandeza. Porque Ele não tem mania de grandeza, Ele é a grandeza. Ele é o grande e poderoso Senhor, Rei de todos os reis, é o Criador de todo o universo. Então Ele não tem mania, Ele é grande. Ele é grande, Ele é poderoso. Mas sabe por que Ele quer que nós entendamos isso e o coloquemos em primeiro lugar da nossa vida? Porque essa é a maneira que Ele tem de nos abençoar. Ele não tem como nos abençoar se Ele não for o primeiro. É uma condição. Ele precisa que a gente faça essa escolha. É como se Ele estivesse dizendo: olha, por favor, para o teu bem, pelo amor do meu nome, me deixa estar em primeiro lugar na tua vida, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Mas se Ele não for o primeiro, Ele não pode fazer isso, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. A maneira dEle nos proteger, a maneira dEle nos alcançar, a maneira dEle tratar comigo e com você é quando Ele está em primeiro lugar. Por isso Ele pede que a gente o coloque em primeiro. Escute isso: colocar Deus em primeiro lugar não é um benefício para Ele, é um benefício para nós. É a forma que Ele tem de nos ajudar e de nos abençoar, quando o colocamos em primeiro lugar. Mas é condicional, a decisão é sua. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas como é que começa o versículo? Se alguém quer vir após mim. Ele precisa dessa nossa decisão para que Ele possa nos abençoar. Se alguém quer vir após mim. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando a palavra de Deus nos diz assim: eis que estou à porta, quem é que sabe? E bato. De novo, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Ele vai entrar na casa de qualquer pessoa, no coração de qualquer pessoa. Tem um se você abrir a porta. Todos vão seguir Jesus? Não, se você quiser seguir a Jesus. Portanto, é isso que Ele espera de mim e de você. Sabe, é como se Deus ficasse assim na torcida: vá, meu filho, vá, me coloque em primeiro na sua vida. Essa é a condição que eu tenho para poder te abençoar. Me coloque em primeiro. Deus está dependendo de que a gente coloque Ele em primeiro lugar, para que Ele possa entrar na nossa vida e fazer um rebuliço santo. Mas Ele depende dessa nossa decisão. Ou seja, Ele tem que crescer na nossa vida. Nós temos que desaparecer e Ele aparecer. Isso aconteceu de uma maneira tão intensa com o apóstolo Paulo, que chegou um momento que ele disse assim: já não sei mais se sou eu quem vivo ou se Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele deixou que o Senhor aparecesse através da vida dele. É isso que nós precisamos compreender. É possível que alguém, talvez de maneira assim muito sistemática, cartesiana, fica pensando: pastor, mas peraí, projeto de vida, isso aí que você está falando, qual é o sentido disso? Todo projeto de vida está relacionado com isso, de você colocar Deus no lugar certo da sua vida. Deus não pode, para esse projeto de vida, ser chamado por você para dar um apoio. Senhor, venha ser meu auxiliar nesse projeto. Não é assim que funciona, meu irmão. Senhor, venha me apoiar nesse projeto. Não é assim que funciona. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E então sim, todas as coisas acontecerão de uma forma extraordinária sobre a sua vida. O reconhecimento do lugar de Deus. O reconhecimento do lugar de Deus. Amém? Olha,
Reconhecer nossa fraqueza é abrir espaço para que o poder de Deus se manifeste em nós. Interessante que às vezes as pessoas ficam pensando assim: eu preciso me mostrar forte para o outro. Eu estava ouvindo o pastor Lucas pregando hoje à tarde e ele estava enfatizando exatamente isso. As pessoas têm essa necessidade de se mostrar forte, principalmente nós, homens. Principalmente nós, cristãos. Queremos mostrar que somos mais fortes. Queremos mostrar que nós não temos medo de nada, que nós não temos problema, como se fôssemos super. O que essas pessoas, ao pensar assim, não sabem ou não entendem, é que com Deus é exatamente o contrário. Eu estava pensando nisso hoje. Deus tem mais dificuldade para tratar com aqueles que se acham fortes do que com aqueles que admitem suas fraquezas. O problema de Deus não é com aquele que se acha fraco. O problema de Deus é com aquele que se acha forte. Um exemplo disso, a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Ali está escrito que o Senhor resiste aos orgulhosos. Resiste aos orgulhosos, mas Ele se rende. Ele dá graça aos humildes. E é por isso que algumas pessoas não conseguem ser abençoadas, porque não têm a humildade suficiente para reconhecer a sua fraqueza. Estamos acostumados a falar o tempo todo que nós somos fortes, como se não precisássemos de nada. E isso é sério no nosso relacionamento com Deus, porque sem essa pessoa perceber, ela está afastando Deus da vida dela. Ela está se mostrando algo que inclusive não é verdadeiro, mas ela está se mostrando como que autossuficiente, e você não é. O apóstolo Paulo, quando descobriu isso no seu relacionamento com Deus, ele diz assim, nele eu respiro, nele eu me movo, nele eu existo. Paulo é um dos maiores exemplos de alguém que descobriu isso. Um cara que não tinha dificuldade para confessar suas fraquezas. Em Romanos capítulo 7, verso 18, ele começa a dizer: que coisa que acontece comigo, como eu fico revoltado comigo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou. Quando Jesus ouve isso, fala: esse é o meu filho, é esse que eu quero abençoar. Não é aquele que se acha grande, mas aquele que reconhece sua fraqueza. Você talvez tenha dificuldades para começar o seu projeto de vida para o ano que vem, porque você se acha pequeno e fraco, porque você acha que você não tem condições, porque você já tentou diversos caminhos e não conseguiu chegar a um destino. Você se sente patinando na vida ou andando em círculos. Você se reconhece como fraco. A palavra fraqueza, na sua tradução, diz que é falta de vigor. E talvez você esteja vivendo assim, sem vigor. Você pode escolher ou sem doçura no olhar, ou você pode ser mais agressivo e pensar sem sangue nos olhos. Talvez você não tenha mais isso, não tem sangue no olho para enfrentar determinadas coisas da vida, e por isso tem dificuldade de sonhar. Mas eu quero te dizer que se você está assim, parabéns para você. Você é um alvo predileto da ação de Deus. Deus gosta de usar fracos e pequenos para confundir os grandes e os que se acham sábios. Ele quer usar você. Ele quer, através da sua vida, operar maravilhas. Mas para isso você precisa reconhecer
a sua fraqueza. Mas pastor, reconhecer minha fraqueza não é a mesma coisa de que reconhecer uma derrota. Olha essas palavras do apóstolo Paulo: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Gente, regozijar-se, alegrar-se imensamente. Ele está dizendo que ele ficava alegre imensamente nas... Pense que coisa doida. Era para ele ficar chateado como nós costumamos ficar, chateados porque nos sentimos fracos. Ele está dizendo que não. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Já pensou que maravilha? Regozijar-se porque foi insultado. Nós não costumamos levar desaforo para casa. Mandam uma, tome duas. Esse é o nosso jeitão de ser. Paulo não. Paulo está dizendo que ele ficava alegre nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque olha o que ele descobriu. Era quando ele estava fraco, quando ele se percebia como fraco, ele estava dando a oportunidade para Deus se apresentar. Vamos para o interior, com força na vida dele. Quando ele se sentia fraco, Deus se apresentava com força na vida dele, exatamente na sua fraqueza. Eu acho que você nunca começou um projeto de vida com esse tipo de pensamento. Irmãos, para você começar um projeto de vida e ser vencedor, você tem que se sentir fraco, porque é exatamente na sua fraqueza que o Senhor fará de você forte. Olha, irmãos, olha como Paulo descobriu isso. Romanos 8:37. Ele começa a falar sobre um punhado de lutas. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, profundidade, a altura, anjos, demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aí, logo depois dele fazer uma bateria de relação de problemas, aí no versículo 37 ele vem e diz: mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Aliás, ele começa primeiro dizendo: eu sou mais que vencedor por aquele que nos amou. Ou seja, ele reconhece que só havia força nele no Senhor. Isso é reconhecer sua fraqueza, ao tempo que você reconhece a grandeza de Deus. Quer mais? Outro versículo conhecido dele, quando ele diz assim, eu posso todas as coisas. Mas aí ele completa: naquele que me fortalece. Então você percebe o reconhecimento da sua pequenez, e qualquer coisa boa que ele admite na vida dele, ele entende que isso só pode vir de Deus. Tiago, no capítulo 1, dos versos 14 em diante, falando sobre cobiça, falando sobre pecado, ele vai e afirma assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então você começa a perceber que estes homens de Deus reconheciam que só podiam ser vitoriosos em Deus. Entendiam a sua fragilidade, vulnerabilidade, sua pequenez, sua fraqueza. Então, quando eu faço a você a proposta nesse trabalho, que ele cresça na minha fraqueza, é você reconhecer que sem ele você não é nada. Essa é a grande verdade. Sem ele nós não somos nada, sem ele nós não podemos nada, mas nele, e tão somente nele, nós somos mais que vencedores. Digam graças a Deus. Reconhecer a nossa fraqueza, portanto, é abrir esse espaço para que Deus possa operar na nossa vida de forma extraordinária e poderosa, como só Ele pode e consegue fazer. Sabe contra o que nós temos que lutar para então tomarmos posse dessas bênçãos? Nós temos que lutar contra a nossa arrogância. Sabe, esses dias tem um pastorzinho
Pastorzinho, eu falo com carinho. É um baita de um homem de Deus, mas eu falo pastorzinho por ser muito jovem. Eu acho que ele deve estar com uns 24 anos de idade. E ele é de outro estado. E ele me tomou como mentor para a vida dele. Então está sempre me passando mensagem, fazendo perguntas. E esses dias ele me mandou uma pergunta, eu até comentei com o pastor Lucas. Ele falou assim: pastor, no seu entendimento, qual assim o maior desafio que todo homem tem que enfrentar? Todo ser humano tem que enfrentar. Eu sei que pode ser assim pessoal, mas de uma forma geral. Aí eu já estava pronto para dar uma resposta, talvez até filosoficamente mais interessante. Eu estava pronto para responder mais ou menos assim: olha, cada pessoa tem a sua dificuldade. A fraqueza de um pode não ser a fraqueza do outro. Então os desafios vão ser diferentes de uma pessoa para outra. Não seria uma boa resposta? Mas aí eu parei para pensar um pouco mais e eu respondi diferente. E eu disse assim: sabe de uma coisa? Eu acredito que um dos maiores problemas que todos nós enfrentamos chama-se orgulho. Esse talvez seja um dos problemas mais comuns, o orgulho. Muitas pessoas deixam de entregar a vida para Jesus por causa do seu orgulho, porque acha que não precisa, ou porque não precisa, ou porque o seu entendimento é particular e diferente. Ele não cede ao entendimento da palavra de Deus, mas ele tem uma interpretação muito própria, uma teologia muito particularizada. Quem está me entendendo? Você já deve ter lidado com pessoas assim. E você mostra para ela na Bíblia, você aponta o dedinho, mostra, lê, pede para ela também ler em voz alta. Aí ela lê, repete: entendeu? Entendi. O que você vai fazer? Vou fazer do meu jeito. Isso é orgulho, isso é arrogância. Arrogar a si, arrogar para si, é trazer para você um conhecimento que você não tem. Arrogar é achar que você tem um entendimento que no fundo você não tem. E esse tem sido o mal de muitas pessoas. Por isso que a nossa fraqueza nos aproxima de Deus, porque ela nos coloca na real condição do que somos, na verdade da nossa vida, que é uma vida totalmente dependente de Deus. Jesus dizendo, gente, no Evangelho de João 15:5, ele está dizendo: sem mim vocês não podem fazer. Eu gosto dessa tradução, coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ei, quem está dizendo isso é Jesus. E a gente vai discutir, a gente vai achar o contrário. Sem Ele a gente não pode nada. Mas a nossa arrogância, o nosso orgulho, nós temos um jeito próprio de interpretar a Bíblia, de dar a importância para as coisas que nós achamos que são importantes, não o que a Bíblia diz que é importante. Começamos a criar uma nova religião, uma própria. A gente está dentro dessa, mas cada um tem uma religiãozinha própria. Os seus entendimentos pessoais e particulares convenientes. Não tem como Deus entrar nisso, porque a pessoa já sabe tudo, a pessoa já tem tudo, a pessoa já compreende tudo. Como é que Deus vai agir? Não sobrou espaço. Não, pastor, sobrou sim. Tem aqui o terceiro lugar para Ele. Não, pastor, sobrou sim. Tem o segundo lugar para Ele. Ele não aceita terceiro e nem segundo. O lugar dele é um só na nossa vida. É o primeiro lugar, um Deus acima de todas as coisas. Somente a Ele prestarás culto. Somente diante dele você se curvará. Quando tivermos esse entendimento, então estamos deixando o caminho aberto para a ação poderosa do Senhor. Ele quer agir na sua vida, mas Ele só pode agir se Ele for o primeiro. Pastor, tem gente que Deus não é o primeiro na vida dela e eu vejo acontecendo umas coisinhas. Já ouviu falar de misericórdia? Pela misericórdia Ele age, é a misericórdia dele. Mas uma ação contínua de uma vida abençoada
Você pula de um 2024 abençoado e cai dentro de um 2025 sobrenatural. Acaba 2025 e você pula para um 2026 fora de série. De graça em graça, de glória em glória, crescimento e crescimento na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu crescimento será para honrar e glorificar o nome do Deus que você vive e serve. É assim que funciona. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Os versículos 32 ao 34. Hebreus, capítulo 11, versículos 32 ao 34. Louvado seja Deus, bendito seja o Deus da nossa vida. Aleluia. Está escrito assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Agora escute: fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Olha agora: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meu Deus do céu, que revelação linda é essa, gente? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Quando vai citando aquelas coisas ali, você vai lembrando dos personagens, né? Quando fala, por exemplo, que foi livrado da boca dos leões, está falando de quem? Gente, quem é que poderia na sua força humana vencer leões famintos prontos para devorá-lo? Quem poderia? Ninguém. Nem o próprio rei teve poder para fazer isso. O rei gostava de Daniel. A Bíblia diz que ele queria livrar Daniel, mas ele não podia, porque a palavra de rei não podia voltar atrás. Então ele teve que ir adiante. Aí quando ele chega lá depois, ele chega gritando: Daniel, Daniel, será que porventura o seu Deus te salvou? E Daniel responde lá de dentro: eu estou bem, rei. O Senhor, o meu Deus, não achou culpa em nada do que aconteceu. Ele fechou a boca dos leões. E nesse momento Daniel, ele passa a ser um homem tão estratégico, porque o rei baixa um decreto: a partir de hoje que todos fiquem sabendo que em todo o meu reino, em todo o meu império, não existe um Deus maior do que o Deus de Daniel. Como foi que isso aconteceu? O poder de Deus, a força de Deus agiu na vulnerabilidade do homem. Ele não tinha poder dele mesmo para conseguir aquilo. Quando fala sobre o fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que poder eles teriam para vencer uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal? Que poder eles teriam? Mas o que a Bíblia nos conta? Que como eles foram fiéis diante do Senhor, não se mostraram fortes por si mesmos. Quando o rei falou: olha, vou dar mais uma chance para vocês, vou mandar tocar a música de novo. Quando tocar a música, vocês se ajoelham aqui diante da estátua. A resposta deles: rei, nós não vamos fazer isso, porque o Deus que nós servimos pode nos livrar. Ou seja, eles não confiaram neles, confiaram em Deus. Ele pode nos livrar. Quando eles dizem pode nos livrar, é que Deus poderia por algum motivo não querer livrá-los. Poderia fazer parte do propósito de Deus que eles fossem mortos. Isso não aconteceu com outros homens de Deus na Bíblia? Estevão não foi apedrejado até a morte? Não fazia parte do plano de Deus que isso acontecesse? Poderia fazer parte do plano de Deus a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego queimado na fornalha, mas não era. E quando não é plano de Deus, não acontece. E quando é plano de Deus, não tem como dar errado, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não era plano de Deus.
Eles são lançados na fornalha de fogo ardente. O calor era tão intenso que os homens que estavam com eles assim, levantados nos braços, para poder lançá-los, quando chegaram perto da fornalha, eles é que sofreram as consequências da fornalha. E os 3 caíram dentro da fornalha. E o rei começou a firmar os olhos para ver o que estava acontecendo. E não tinha grito, não tinha gemido, não tinha cheiro de carne sendo queimada, nada disso. Aí o rei estranhou, firmou a vista, olhou para quem estava do lado e falou: peraí, nós jogamos quantos lá dentro? Não foram 3? Sim, rei, foram 3. Mas por que eu estou vendo 4? E esse quarto tem a fisionomia de filho dos deuses. Jesus estava presente naquele lugar. Ele trabalhou na fraqueza daqueles homens. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Ele consegue por você. É por isso que o nosso projeto de vida tem que estar na mão dele. Projeto de vida qualquer um pode fazer, sem Deus. Lá fora, vai os cálculos, estuda, faz administração, aprende como fazer um planejamento estratégico, está tudo bem. E vai conseguir muita coisa. Mas não é isso que nós estamos propondo para você. Ao participar desse trabalho, desse projeto, nós estamos propondo a você que o sobrenatural intervenha na sua vida. O sobrenatural se manifeste na sua vida. Que faça o que você não pode, que faça o que você não consegue, que faça por você aquilo que você se reconhece como fraco. E então o Senhor vem e entra e age de uma forma como só Ele pode fazer, e mais ninguém pode fazer, e mais ninguém pode fazer. Só Deus pode fazer e realizar na sua vida. Eu estou desafiando você a colocar os maiores sonhos da sua vida nesse projeto. E por favor, não venha colocar coisa pequena, porque o teu Deus é grande. Coloque coisas grandes e creia que Deus estará operando maravilhas, movendo céus e terras se for necessário, para abençoar você. Ah, mas eu sou fraco. Parabéns, é isso que o Senhor quer. É isso que Ele quer. Ele quer trabalhar com aqueles que reconhecem essa fraqueza. Ele resiste aos arrogantes, aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele se derrete todo para aquele que é humilde e falou: oh, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e poderoso é o Deus da nossa vida. A Ele toda honra, todo louvor e toda glória. É Ele que tem nos guardado, é Ele que tem nos sustentado. Por último, aprenda a depender de Jesus e descanse. Descanse no Senhor. Descanse, porque o Senhor não para de trabalhar em teu favor. O Senhor está agindo por você. Enquanto você estiver escrevendo os teus sonhos, o Senhor já terá tudo pronto, porque a palavra nos garante isso. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Uma coisa, se você, pastor, pode explicar exatamente como é? Eu começo lhe dizendo o que não é. O plano de Deus para a sua vida, como Ele mesmo diz em Jeremias 29:11, não é de lhe trazer sofrimento, não é de lhe causar danos. Pastor, então do que é? Ele diz que o plano dele para a sua vida é de lhe trazer esperança e um futuro. É isso que Deus tem para a tua vida. Mas para isso, reconheça que você depende dele. Eu quero voltar a insistir com você sobre o perigo do nosso orgulho e da nossa arrogância. Sabe por que isso é perigoso? Porque você está me ouvindo e você concorda comigo. Ninguém vai discordar, vai falar: não, pastor, ser orgulhoso é uma coisa muito boa, ser arrogante é a melhor coisa que existe no mundo. Tem algum doido que vai fazer isso? Todos nós concordamos que isso é absurdo. E por isso mesmo, nenhum de nós vamos admitir que somos. Mas as nossas atitudes, muito mais do que as nossas palavras. Porque tem gente que fala: não, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde, o senhor já viu como é que eu me visto? Não, você pode ter apenas mau gosto. E você está confundindo com humildade. Você tem mau gosto, você não é humilde. Você tem mau gosto, não compra na loja certa. Entendeu?
É esse aí que pode ser o problema da pessoa, e ela está achando que isso é humildade. Não, pastor, eu só ando olhando para o chão. Você anda querendo catar alguma coisa que alguém perdeu, ou está com um problema no teu óculos multifocal. Não é isso que é humildade, gente. Se fosse isso, era tão fácil. A humildade não consiste nessas coisas. A humildade consiste no reconhecimento de quem nós somos e de quem é Deus. Reconheça. Reconheça que você precisa dele. Ser orgulhoso e arrogante é quando a gente resiste à vontade de Deus sobre a nossa vida. Pastor, mas onde é que está a arrogância? É porque se eu resisto à vontade dele, eu estou querendo dizer que eu entendo as coisas mais do que ele. Quando Deus está te dizendo não para uma coisa e você insiste, você está sendo arrogante. Você está querendo dizer, escute isso, viu? Segura essa. Você está querendo dizer que você sabe mais do que Deus. Você está querendo dizer que você sabe mais do que Deus. Quando você olha para a palavra dele te dando um direcionamento, você fala, não, isso aqui não é bem assim não. Tá, Deus se enganou? Deus é temporal? Deus era apenas para o tempo bíblico? Deus não é Deus para os dias de hoje? Então você está achando que você sabe mais do que Deus. Às vezes a gente é arrogante sem perceber que está sendo arrogante. Esse é o maior problema. Reconheça sua fraqueza e o Senhor te fortalecerá. Reconheça. Reconheça de chegar diante de Deus e falar, Pai, irmãos, é pesado isso, sabe? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Comece a fazer uma análise em tudo aquilo que você é para alguém na sua vida. E comece a pensar quem você é. Por exemplo, primeira coisa, pense assim, como você é como filho. Como você é como amigo. Como você é como esposo, como esposa. Como você é como profissional. Como você é como servo de Deus. Como você é como membro dessa igreja. Quando você começa a pensar nisso, eu não sei você, mas eu fico desesperado. Sem nenhuma falsa modéstia. Estou te falando sinceramente, quando eu paro para pensar nisso, eu fico triste comigo. Porque eu começo a ver todas as minhas deficiências. E me desculpe, viu? Em todas as áreas. Não tem um 10. E quer saber mais? Eu acho que Deus gosta disso. Eu acho que Deus gosta disso. Eu acho que quando eu estou dando essas notas para mim mesmo, não por depreciação, não por um problema de crença limitante, mas por realismo, por resultados que eu observo, eu acho que Deus falou, meu filho. Inclusive você deu até uma notinha a mais aí para você, você deu 7, mas não é não, viu? É 6. Mas deixa eu te falar, os 4 que faltam eu completo na sua vida. Você está fazendo sua parte, eu vou fazer a minha. E Ele vai entrar com providência na sua vida. E vai operar de uma forma extraordinária. Quando você reconhece a sua fraqueza e que você precisa de Deus. Quando você deixa de ser teimoso. Quando você deixa de resistir. Para de brigar com Deus. Você está achando que você vai ganhar essa briga? Você está achando mesmo que você vai ganhar de Deus? Renda-se diante dele. Talvez uma das atitudes mais poderosas que nós podemos ter diante de Deus é quando a gente levanta as mãos. É a atitude de rendição diante dele. De joelho então, meu Deus. Se não for apenas o corpo curvado, mas se for realmente a nossa alma se dobrando, ele não resiste. Ele vem e opera. Ele vem e abençoa. Um dia Deus está no céu e já era tarde. E Ele não dorme, mas Ele sabia que onde era noite, onde era dia, no mundo que Ele criou. E de repente Ele ouviu um louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Deus
De onde é que vem isso? Aí Deus olha lá do céu e, nossa, está vindo de Jerusalém. Aí Deus olhou no relógio dele. Meia-noite? Meia-noite? Quem é que está me louvando uma hora dessa? Aí ele presta mais atenção e ele vê que o louvor vinha de uma cadeia, uma prisão. E quando ele olha, ele vê que é Paulo e Silas, com as costas desfiguradas de tanto levar chibatadas, ensanguentados. Deus naquele momento, com certeza, pôs assim a mão invisível dele assim, ou assim, e viu, estão com febre, de tanta dor, de tanta infecção, estão com febre. E eles continuavam louvando e adorando a Deus à meia-noite, na fraqueza, machucados. Aí Deus fala, não resisto, eu vou descer no meio deles. E quando Deus desce com tremor, fazendo terremoto. As portas da cadeia se abriram, as correntes se arrebentaram, e o Senhor trouxe a resposta para Paulo e Silas através de um louvor no meio da fraqueza. Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor. Não tenha vergonha de chorar diante dele, de reconhecer o seu pequeno tamanho diante dele. Agradeça por tudo que ele tem feito por você, porque ao pé da letra, nós não poderíamos estar dentro de um lugar que nós chamamos de lugar santo e casa de Deus. Nós não temos em nós mesmos mérito para isso. Se nós não temos mérito para isso, para estar aqui, imagine eu em cima do altar pregando, aí que não tenho mesmo. Mas pela graça dele, pelo favor dele, pela bondade dele, porque ele gosta de trabalhar com os fracos, porque ele gosta de trabalhar com os pequenos, é que ele nos abençoa, nos usa e se faz presente aqui. Deus está aqui nesse lugar.